Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é uma aula gravada durante o festival de Sri Vyasa Puja de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, em 2 de setembro de 1972, em New Vrindavana, Estados Unidos. Senhoras e senhores, esta cerimônia, é claro, aqueles que são meus estudantes, eles sabem o que é esta cerimônia. A informação é para aqueles que são visitantes. Eu devo informar alguma coisa sobre esta cerimônia. De outro modo, isso pode ser mal compreendido. Uma pessoa de fora pode ver que, por que esta pessoa está sendo adorada como Deus? Deve haver alguma dúvida. Então, isto é etiqueta. Esta cerimônia é chamada Vyasa Puja. Vyasa. Vyasa significa o autor original da literatura védica. Ele é a encarnação de Narayana. Ele nos deu todo o conhecimento védico. Ele recebeu o conhecimento de Narada. Narada recebeu o conhecimento de Brahma. Brahma recebeu o conhecimento de Krishna. Assim, desta maneira, pela sucessão discipular, nós obtemos conhecimento transcendental. Então, Vyasadeva. Antigamente, antes de Vyasadeva, digamos, 5.000 anos atrás, antes naquela época, não havia necessidade de literatura escrita. As pessoas tinham uma memória tão aguda que qualquer coisa que elas ouvissem do mestre espiritual, elas lembravam por toda a vida. A memória era tão aguda. Mas nesta era, isto é chamado Kali Yuga, nós estamos reduzindo nossa força corpórea, nossa memória, poder de memorização, nossos sentimentos de simpatia para com os outros, compaixão, idade, duração de vida, propensões religiosas. Desta maneira, nesta era, nós estamos reduzindo tudo. Todos vocês podem entender isso muito facilmente. Antigamente, se alguém fosse atacado por outro homem, muitas pessoas viriam para ajudá-lo. Por que esse homem está sendo atacado? Mas, no momento presente, se um homem é atacado, o transeunte não vai se preocupar, porque eles perderam a sua simpatia ou misericórdia para com os outros. Nosso vizinho pode estar morrendo de fome, mas nós não nos importamos com isso. Mas antigamente, a simpatia para com outras entidades vivas, mesmo para com uma formiga. Assim como Maharaja Parikshit, enquanto ele estava viajando pelo seu reino, ele viu que um homem estava tentando matar uma vaca. Parikshit Maharaja viu. Imediatamente ele pegou sua espada e... Quem é você? Você está matando uma vaca no meu reino. Porque o rei é supostamente, ou o governo, ele deve supostamente dar proteção a todos. Não que o governo é para dar proteção ao ser humano e não aos animais. Porque isto é Kali Yuga, o governo discrimina entre dois nacionais. Nacional significa alguém que nasceu na terra. Isto é chamado nacional. Isto é, vocês sabem, todo mundo, as árvores, elas também nasceram na terra. E os aquáticos, isso também é nascido na terra. As moscas, os répteis, as serpentes, os pássaros, as bestas, seres humanos, todo mundo é nascido na Terra. Suponha a sua terra, América, Estados Unidos. Por que o governo deve dar proteção para uma classe de entidades vivas, rejeitando outras? Isto significa que eles perderam sua simpatia para com os outros. Isto é Kali Yuga. Antigamente, antes de Kali Yuga, mesmo uma formiga não seria morta desnecessariamente. Mesmo uma formiga. Existem muitos exemplos de que um caçador estava tirando vantagem de matar animais, mas quando ele se tornou um devoto, ele não estava preparado para matar sequer uma formiga. Assim, este movimento para a consciência de Krishna é tão bom que isso torna a pessoa perfeita em tudo. Perfeita em conhecimento, perfeita em força, perfeita em idade, tudo. Nós necessitamos de tantas coisas. Assim, esta perfeição da vida, o processo em como tornar sua vida perfeita, está descendo de Krishna. Krishna, ele é a origem de tudo. Por isso, o conhecimento da perfeição também está vindo dele. E periodicamente significa, depois de milhões e milhões de anos, Krishna vem. Ele vem em um dia de Brahma. Então, um dia de Brahma.
Mesmo um dia de Brahma, a duração de um dia é muito difícil de calcular. Sahasra Yuga Paryantam Arhadyad Brahmano Vidu, Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 17. O um dia de Brahma significa aproximadamente 433 milhões de anos. Assim, em cada dia de Brahma, Krishna vem, uma vez naquele dia. Isso significa, depois de um período de 433 milhões de anos ele vem. Por quê? Para dar conhecimento perfeito da vida, como o ser humano deve tornar sua vida perfeita. Assim, temos o Bhagavad Gita, falado por Krishna neste milênio, neste dia. Agora, um dia de Brahma, nós estamos passando através do 28º milênio. Não, 28º... Num dia de Brahma, existem 71 manos, e um mano vive por... Isso também são milhões de anos, 72 milênios. Então, nós não estamos interessados agora no cálculo do conhecimento perfeito. Este conhecimento perfeito vem de Deus, ou Krishna. Isto é distribuído pelo sistema Parampara, pela sucessão discipular. O exemplo é este: uma mangueira. No topo da mangueira existe uma fruta madura, e aquela fruta deve ser saboreada. Então, se eu jogo a fruta do alto, ela estará perdida. Por isso ela é entregue de mão em mão, um após o outro. Então ela desce. Assim, todo o processo do conhecimento védico é aceito da autoridade, e isto desce através da sucessão discipular. Assim como eu já expliquei, Krishna dá o conhecimento perfeito, para Brahma, e Brahma dá o conhecimento para Narada. Narada dá o conhecimento para Vyasa. Vyasa dá o conhecimento para Madhvacharya. Madhvacharya dá o conhecimento para a sua sucessão discipular, e mais tarde para Madhavendra Puri. Madhavendra Puri dá o conhecimento para Ishvara Puri. Ishvara Puri dá o conhecimento para Chaitanya Mahaprabhu, Senhor Chaitanya. Ele entrega aquele conhecimento para seus discípulos imediatos, os 6 Goswamis. Os 6 Goswamis entregam o conhecimento para Srinivasa Acharya, Diva Goswami, então Kaviraja Goswami, então Vishwanatha Chakravarti, então Jagannatha Dasa Babaji, então Bhaktivinoda Thakura, então Gorakshora Dasa Babaji Maharaja, e então meu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Saraswati. E então nós estamos distribuindo o mesmo conhecimento. Os devotos então respondem: Jaya Prabhupada, Haribo. Srila Prabhupada continua: nós não manufaturamos conhecimento, porque como o conhecimento pode ser manufaturado? Conhecimento perfeito significa que eu devo ser perfeito. Mas eu não sou perfeito. Cada um de nós, quando eu estava falando, porque nós não somos perfeitos, porque em nossa vida condicional nós temos 4 defeitos. O primeiro defeito é que nós cometemos erros. Cada um de nós que estamos sentados aqui, ninguém pode comprovar asseguradamente de que ele não cometeu qualquer erro em sua vida. Não, isto é natural. Errar é humano. Em nosso país, mesmo uma pessoa como Mahatma Gandhi, ele cometeu tantos erros. Então, cometer erros não é algo incomum. Isto é usual para qualquer homem. Então, de novo, alguém está iludido. Iludido significa aceitar uma coisa por outra coisa. Assim como cada um de nós aceitamos este corpo como o eu. Mas, na verdade, nós não somos. Todo mundo. Neste conceito corpóreo da vida, todo o problema do mundo está neste conceito corpóreo da vida. Eu estou pensando indiano, você está pensando americano, ele está pensando cachorro, ele está pensando gato, por causa deste conceito corpóreo da vida. Assim, isto é ilusão, porque eu não sou este corpo, você não é este corpo. Porque na hora da morte nós podemos entender que o corpo está ali, mas meu parente está chorando. Oh, meu filho se foi, meu pai se foi. Onde ele está? O corpo está ali. Para onde o seu pai foi? Não. Então nós podemos, depois da morte, nós podemos entender que meu pai ou meu filho não era este corpo. Ele era algo diferente. Então isso é chamado ilusão. Então erro, ilusão e enganar. Todo mundo quer enganar os outros. Estes são os tratamentos. Suponha que nós sejamos homens de negócios, fazendo vários acordos. Então, eu estou tentando fazer um acordo em meu favor. Você está tentando fazer um acordo em seu favor. Eu estou pensando, eu enganei esta pessoa, eu sou tão esperto. Veja você. Então, a propensão de enganar está aí. Mesmo nós escondemos algo. Mesmo marido e mulher, nós enganamos um ao outro. O que dizer do homem? Mesmo algumas vezes, pai e filho. O que dizer de outras relações? Então, a propensão de enganar é: primeiro, que nós cometemos erros, nós estamos iludidos, nós enganamos. E no fim,
Todos os nossos sentidos são imperfeitos, assim como nós estamos muito orgulhosos de ver. Todo mundo diz: você pode me mostrar? Eu quero ver. E o que você pode ver? Qual é o seu poder de ver? À noite, não há luz do sol. Você não pode ver. Então, qual a utilidade da sua visão? Se existe um muro, você não pode ver o que está além do muro. Você está vendo todo dia o sol, mas nós estamos vendo apenas um pequeno disco. Mas, na verdade, isto é 400.000 vezes maior do que esta Terra. Similarmente, nós não podemos ver o que está situado numa distância muito longa. Nós não podemos ver sequer as sobrancelhas, que, na verdade, estão com os olhos. Mas nós não podemos vê-la. Desta maneira, se você estuda cada um de seus sentidos, você vai descobrir que é imperfeito. Bom, seus sentidos são imperfeitos. Você está enganando, você está iludido e você comete erros. Como você pode dar conhecimento perfeito? Por isso, nós não aceitamos qualquer conhecimento de uma personalidade imperfeita, porque isto é conhecimento imperfeito. E qual a utilidade daquele conhecimento? Teorizar. Teoria não. Nós queremos conhecimento de fato. Isto é conhecimento perfeito. Assim, este conhecimento perfeito pode vir de Deus. E aquele que está distribuindo este conhecimento exatamente como Deus disse, ele é perfeito. Assim como o agente de transferência, ele vem e entrega a você, digamos, $100. Ele não está entregando aqueles $100. O seu amigo enviou para você $100. E o negócio dele é dar a você aqueles $100 como eles são, sem qualquer mudança, sem tirar $1 ou sem adicionar, nem adição nem subtração. A sua honestidade, sua perfeição é que ele entrega a você aqueles $100 que foram enviados pelo seu amigo. Esta é a sua honestidade, perfeição. Ele pode ser imperfeito de muitas outras maneiras, mas quando ele faz seu negócio perfeitamente, ele é perfeito. Similarmente o nosso, este Vyasa Puja significa que nós recebemos conhecimento perfeito de Krishna através da agência do mestre espiritual. Então, este Vyasa Puja significa um dia no ano, no aniversário do mestre espiritual, porque ele é o representante de Vyasa. Ele está entregando o mesmo conhecimento que desceu pela sucessão discipular sem qualquer mudança. A ele é oferecido respeito. Isto é chamado Vyasa Puja. E o mestre espiritual recebe toda a honra, toda a contribuição em nome da Suprema Personalidade de Deus, não para a sua pessoa. Assim como em nosso país, quando havia o governo britânico, havia o vice-rei, o representante do rei. Então, naturalmente, quando o vice-rei costumava ir para alguma reunião, muitas pessoas costumavam presentear joias valiosas, coisas valiosas, com a intenção de honrá-lo. Mas a lei era que o vice-rei não podia tocar sequer uma joia ou contribuição. Isto ia para o tesouro real. O vice-rei podia aceitar em nome do rei todas as contribuições, mas isto ia para o rei. Similarmente neste dia, dia de Vyasa Puja, qualquer honra, contribuição e sentimentos que estejam sendo oferecidos para o mestre espiritual, isto é, de novo, como nós recebemos o conhecimento do superior, similarmente, este respeito também vai de baixo para cima. Este é o processo. Assim como o mestre espiritual é o professor do estudante, ele tem que ensinar ao discípulo como enviar de volta seu respeito e contribuição para Deus. Isso é chamado Vyasa Puja. Então, o mestre espiritual é respeitado como sendo tão bom quanto Deus. Por quê? Sakshat Dharitu na Samasta Shastri. Eles já cantaram essa música. Samasta Shastri. Em todas as literaturas védicas. Samasta, tudo. Samasta significa todos. Shastra significa literatura védica. Todos os Shastras na literatura védica, eles têm declarado que o mestre espiritual é tão bom quanto Deus. Não Deus, mas tão bom quanto Deus. O Mayavadi, ele pensa que o mestre espiritual também é Deus. Não. Nós, Vaishnavas, nós não aceitamos esta teoria. Mas, na verdade, como um homem pode se tornar Deus? Não. Mas, porque ele é o representante de Deus, ele é honrado como Deus. Não que aquela pessoa tenha se tornado Deus. Kintu Prabhurya Priya Evatasya. Assim como você tem um filho querido. Se alguém afaga seu filho, mesmo afaga seu cachorro, você fica satisfeito. Então, o mestre espiritual é um servo muito confidencial. O cachorro de Deus. Por isso, se você o agrada, Yasya Prasada Bhagavat Prasada. Se você pode satisfazer o mestre espiritual, então Deus fica satisfeito. Assim como o seu pequeno filho. Se alguém agrada o seu filho, você se torna automaticamente satisfeito. Você pode agradar aquela criança com balas ou pastilhas de 2 centavos, mas para agradar você, isso pode ser necessário milhões de dólares. Então, você pode finalizar o negócio oferecendo pastilhas, balas. Então, esta é a posição do mestre espiritual.
Não interpretem mal que esta pessoa está sentada muito confortavelmente e aceitando todas as honras e contribuições. Isto é necessário simplesmente para ensiná-los como respeitar o representante de Deus. Esta é a soma e substância do Vyasa Puja. Muito obrigado. Fim.